Vamos orar para dar início à nossa aula de hoje. Bendito Deus eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez nesse dia e agradecemos por Tua bendita graça e misericórdia. Agradecemos pela liberdade que temos de estudarmos a Tua palavra. Agradecemos pela iluminação do Teu Espírito Santo, sem a qual nós não teríamos condição de estudar a Tua palavra, sem a qual nós não queremos continuar a estudar a Tua palavra. Carecemos e declaramos a nossa dependência total da iluminação do Espírito Santo do Senhor, aquele que nos capacita, aquele que nos ilumina, aquele que de fato traz a revelação da palavra do Senhor a nós. Fala a minha vida, fala a vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, fala a vida daqueles que estão nos vendo e irão nos ver através das redes sociais. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, você recebeu aí a página 1 de 5. E eu vou começar pelo final da página, ok? Só para a gente ter uma dinâmica diferente hoje aqui. O que eu escrevi aí no quadro, no fim da página 1? Analisaremos e começaremos a responder a partir das páginas 2 e 3. O que eu quero pedir para você? Para uma questão de uma dinâmica que a gente precisa ter hoje, que são várias questões, guarde a sua pergunta, formule ela para que você venha fazer a partir da página 2, ok? Por quê? Porque na página 1 eu vou fazer um relembrar rápido com algumas informações novas. Então, a partir da página 2, ok? Você vai poder levantar a mão, o microfone chegar até você, você vai perguntar e a gente vai caminhar. Combinado? Então, vamos lá, olhando aí a página 1 de 5. Igreja. E aí eu já começo colocando a pergunta inicial. Qual? Esta ou esta? É esta que a gente está acostumado a ver, o prédio formatado, com a porta, a janela, algumas com uma cruz, ou a outra que é, ou melhor dizendo, são várias pessoas juntas, e aqui uma analogia, uma figura à pessoa de Jesus Cristo como a igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Então essa é a pergunta inicial que eu e você temos aqui na nossa reflexão. O nosso tema, o ministério a repensar e ressignificar. Igreja é um ministério a repensar e ressignificar. É o que estamos fazendo há quase 2 meses. Vamos ler o texto básico, está já impresso aí na folha. Vamos ler juntos todos. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A introdução. Prosseguindo com o nosso tema, na aula de hoje veremos novos conteúdos, tendo como base os que já foram passados nas últimas aulas. Logo, são indispensáveis os pressupostos das aulas anteriores. O que eu coloco nessa primeira página são os pressupostos, as informações, a base que a gente veio estudando nas aulas anteriores. Então, é ajudar você e a mim a trazermos à memória rapidamente o que vimos, para que nós possamos prosseguir na aula de hoje. Então, olhe para a página 1, no ponto 1. Nós já vimos a respeito de tabernáculo e templo, que ali era necessária a figura dos sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, os sacrifícios, ali acontecia a leitura da Torá, e ali acontecia também a leitura dos profetas, aconteciam cânticos, e acontecia também as orações. Vimos também já a respeito da sinagoga, que lá não tinha a figura, ou as figuras dos sacerdotes, dos levitas, mas tinha ali a figura de um ancião, de um chefe da sinagoga, onde também era feita a leitura da Torá, a leitura dos profetas e orações. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é acrescida no tempo neotestamentário. Na sinagoga, no período do Antigo Testamento, era só a leitura da Torá e dos profetas. Na sinagoga, no período do Novo Testamento, há a leitura da Torá, há a leitura dos profetas, mas há também a pregação do Evangelho. E quando a gente fala pregação do Evangelho, nós nos referimos à pessoa de Jesus Cristo, que não era dita no Antigo Testamento, não era dita na sinagoga. A palavra Cristo é apontada sim, mas o Evangelho passa a ser pregado na sinagoga no Novo Testamento. E aqui eu quero frisar essas linhas sublinhadas, do 1 e do 2. Local este, o tabernáculo no templo, local este, tipo no Antigo Testamento e parte do Novo Testamento como casa de Deus. É bíblico isso. Sinagoga, local este, não tido como casa de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Agora no 3, casa ou residência. Líderes experimentados ou donos da casa, ou dono da residência, eram eles que estavam à frente, onde a igreja se reunia. No Novo Testamento, leitura da palavra, pregação do evangelho, orações, cânticos, ensino, admoestações e exortação mútuas. Não tinha ali a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, nem a figura levítica. E aí no 3, local este não tido como caso de Deus no Novo Testamento, conquanto passasse a ser um único lugar oficial de reunião dos cristãos após a destruição do templo no ano 70 e do aumento das perseguições nas sinagogas. Então até aqui a gente já viu, são pressupostos que você precisa lembrar deles para a gente continuar a nossa aula. Perguntas finais da aula de domingo passado. Estou no final aqui, no ponto 4. Nós fizemos essas perguntas. Por que ainda hoje o prédio onde se reúnem os cristãos é chamado de templo, casa de Deus, igreja, e tido como lugar sagrado? Fizemos essa pergunta no final da aula do ano passado. Porque ainda hoje o pastor, padre, liderança religiosa em geral, é tido para a grande maioria como sacerdote acima dos demais, e usam vestimentas e indumentárias religiosas diferentes dos demais? Essas são as perguntas que nós fizemos no final da aula de domingo passado. Então eu vou pedir para que o Tiago, de maneira trajada, e o Vitor Hugo venham aqui à frente, antes de nós passarmos a página 2 para vocês. Vem aqui, Tiago e Vitor Hugo, para que nós possamos trabalhar um pouco melhor este visual na mente de cada um de nós. Achei aqui, Tiago. Bacana. Cá, Vitor Hugo. Aí, ó. Que chique. Faz o seguinte, para ficar bem legal, fica na frente desses dois aqui, tabernáculo e templo. Não, você na verdade não tem nada a ver. Você vai lá naquele templo, lá na frente. Isso, fica aí. Essa eu utilizei na minha formatura de 2001. Essa aqui é tida como a estola sacerdotal. Não é essa, mas algo parecido com essa. Acima é óbvio de várias outras vestimentas que o sacerdote utilizava quando ele ia fazer o sacrifício no tabernáculo e no templo. Pode ficar bem no meio aí, Tiago. Que o sacerdote utilizava. Mas espera lá, quem que utilizava? Você não é sacerdote, você está fazendo essa história? Não pode. Você é um jovem comum. Sacerdote, segundo a cabeça da maioria da igreja, é o pastor. Então é o pastor que tem que usar a estola, não é você. Na cabeça da maioria dos evangélicos. Mas graças a Deus nós passamos a entender, a partir de Cristo Jesus, que no Novo Testamento não é apenas o pastor que é sacerdote, mas todos os. Então você pode também, Tiago, você não precisa ser pastor, você não precisa ser pastor para ser um sacerdote. Vem aqui, Tiago, e faça parte da casa. Entra aqui. Entendeu? Pode ir lá. Isso. Não é só o pastor que lidera a igreja. Mas também, Tiago, você sabia que graças a Deus não precisa mais disso? Não precisa mais de indumentárias. Pode vestir assim, tá? Do jeito que eu estou aqui, ó. Eu não estou fazendo defesa própria, não. Estou muito bem resolvido quanto a isso. Mas pode ser assim. Pode ser assim. Sem título. Porque ele também é sacerdote. O que a gente vai olhar daqui a pouco, e aí nós vamos trabalhar as perguntas e colocar os porquês, é por que o sacerdote, pastor, reverendíssimo, líder, ou bispo, ou apóstolo, ou pensa nisso mesmo, né? Bispo, pastor, está de paletó. Mostra a gravata também aqui, ficou muito assim, gravata. Por quê? Porque essas indumentárias estão sendo utilizadas por aquele que é tido como o pastor, o sacerdote, o bispo, no templo da reforma protestante para cá, do século XVI para cá. Nós vamos trabalhar essa pergunta. Sabe por quê, Vitor Hugo? Porque também não precisa. Viu? Fica tranquilo.
agora, não ficou? Porque você é sacerdote sem essas indumentárias. Você pode servir a Deus na liderança ou não na liderança sem indumentária. Porque em Cristo você foi feito sacerdote. Em Cristo você foi feito sacerdote. Em Cristo nós todos fomos feitos sacerdotes. E ao contrário de que o hábito faz o monge, a indumentária não faz o sacerdote em Cristo Jesus. O que faz o sacerdote em Cristo Jesus é a palavra de Deus. É você e eu sermos nascidos de novo em Cristo Jesus. Ah, mas por que então eles ainda utilizam essas indumentárias? A gente vai trabalhar isso um pouco. Vitor Hugo, ajuda o Thiago a entregar. Muito obrigado, viu, vocês estão contratados para as próximas. Por que então essa questão dessa obrigatoriedade, pelo menos em alguns lugares evangélicos, religiosos? Nós já tocamos nesse assunto hoje, melhor dizendo, né? Nós já tocamos nesse assunto domingos anteriores. Você vai falar, a gente já viu, você viu um pouco. O pastor sempre vem com mais um pouquinho. Aquela história da cebola que eu já contei uns meses atrás, né? Cebola, quem aqui gosta de cozinhar, não apenas mulheres, mas homens também, você vai tirando as camadas da cebola. Eu vou acrescentando algumas coisas sempre aqui, de camadas. Então, conquanto você vai dizer assim, daqui a pouquinho, só no final da página 2, só para eu continuar aqui com os pressupostos. A gente abre, irmão. Então, preste atenção nessa página 2 aqui. Aí no final da página 2 a gente vai começar a abrir a pergunta a partir do irmão que já está aqui aguardando. Então acompanhe a página 2 comigo. Retomando de onde paramos na última aula, domingo próximo passado, com novos elementos informativos que nos ajudarão nas respostas das perguntas 4.1 e 4.2, aquela que nós fizemos ali na página anterior. Então o que eu e você temos aqui é a parte interior de uma basílica da época do primeiro século. E a despeito da basílica que nós já trabalhamos nos domingos anteriores, eu coloquei uma nota de rodapé com um bando recheada aqui, a qual eu peço que você leia com bastante tempo durante a semana na sua casa. Então eu só vou ler com você esses pontos que eu negritei e que eu coloquei no fundo cinza, ok? Então vá para a nota de rodapé e entenda o que foi a basílica, por favor. A basílica, vou ler só os negritados e fundo cinza. Edifícios multifuncionais, assembleias cívicas, tribunais, lugares de leilões. Abside eram posicionadas a cátedra do bispo e um banco semicircular para os presbíteros. A partir deste período, tem um sublinhado antes aqui, depois de presbíteros, o ambão, lugar destinado à mesa da palavra, precursor do púlpito, era geralmente posicionado no início da nave. O altar ou mesa da Eucaristia variava segundo a região. Em Roma, o altar era posicionado mais próximo da ábside, entre o clero e o povo. Na África, por exemplo, era posicionado mais no meio da assembleia. Continuando só o sublinhado, o coro localizava-se entre a assembleia e o presbitério, geralmente isolado pela cancela do coro. A partir deste período, presta atenção aqui, principalmente nesse ponto aqui, sublinhado, negritado. A partir deste período, a forma espacial das igrejas cristãs no Ocidente será essencialmente, termine de ler comigo, a da Basílica Romana. Agora continue só ouvindo a leitura do pastor no sublinhado abaixo. O altar ficava entre a tribuna e o coro. Numa tentativa de separar o púlpito da tribuna e do altar, construiu-se mais tarde um muro, uma balaustrada perpendicular ao eixo das naves, entre o coro e o altar. Abaixo, lá no sublinhado, desenvolve na liturgia uma divisão radical entre, leiam comigo, o clero e o povo. O clero seria Tiago e Vitor Hugo, que vieram aqui à frente, ok? O que será acentuado com a evolução do povo seriam vocês, né? Voltando aqui. O que seria acentuado com a evolução da igreja nos próximos séculos? Continuando no sublinhado.
A arquitetura responde a essa nova realidade com modificações espaciais, tais como o alongamento do coro e do presbitério, e terminando a leitura aqui no sublinhado acinzentado, a cisão, povo, clero, modifica o teor da liturgia e leva o templo a assumir um papel intermediário entre o sacerdote e o fiel. Só li o resumo do resumo aqui. A fonte está aí, se você quiser aprofundar, você fica à vontade. Ok? Ponto. Agora volte seus olhos aqui no desenho da basílica. Eu coloquei escrito aqui da parte de fora da foto da basílica e joguei as setas para que você possa localizar comigo o interior da basílica. O primeiro quadro da esquerda, no canto superior esquerdo, ok? Primeiro quadro no canto superior esquerdo. O local dos músicos, coro, estava dentro desse cercado aqui. A nave geral, do quadro de baixo, a nave geral onde ficavam os leigos, o povo. Essa parte aqui toda de piso que você está vendo. Do canto superior direito, o púlpito, local do padre, palavra, antes da cátedra, juiz, ou autoridade em uso da palavra. Cátedra é uma cadeira onde ficava sentado o professor ou o bispo ou a autoridade religiosa. É a cadeira da cátedra. Então era nesse lugar que você está vendo. O último quadro abaixo, aqui dentro do cercado, local dos bispos, presbíteros e mesa da Santa Ceia, Eucaristia. Volte seus olhos aqui agora à frente. Quero a sua atenção ali, exageradamente. Lembrando dos pressupostos das aulas anteriores, o templo é destruído no ano 70, as casas onde a igreja passa a reunir cresce, aumenta o número das casas, a sinagoga continua também sendo o lugar de reunião das pessoas, mas depois as casas que vão prevalecer. Durante 3 séculos e meio, as casas passam a ser o lugar de reunião da igreja. Sem nada do que era toda essa liturgia, tabernáculo, templo ou sinagoga. A casa é essa liturgia que já vimos nos últimos domingos. Durante 3 séculos, a igreja é perseguida, só que, conforme nós trabalhamos, no 4º século, Constantino, Helena, mãe dele, Teodósio, Constantino, imperador romano, ali no final do 4º século, Teodósio, quem vai sucedê-lo, eles cedem para os cristãos a basílica. O que eles cedem para os cristãos? Você entendeu a parte interna da basílica? Entendeu mesmo? Ok? Enquanto vai ser feita a pergunta aqui, eu peço para que os diáconos me ajudem a escrever a página 3 para vocês. Pode perguntar. O senhor tem mais ou menos em que século que passou a se usar o terno, a indumentária? Primeira pergunta. A segunda pergunta: eu fui uma pessoa muito difícil de entender a questão do uso do terno. E eu fui muito difícil de aceitar que se tirasse o terno na hora da pregação, na hora da Santa Ceia. E eu fui pesquisar e entendi que o terno se usava na Inglaterra, primeiramente, porque era muito frio. Eu gostaria que o senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. Ok, vamos lá. A primeira pergunta, já juntando com a segunda, porque a resposta já começou incorreta aí. A indumentária terno e gravata, quando fala terno, vamos entender o conjunto, tá? Paletó, gravata e a calça combinando com o paletó. Ela passa a ser utilizada pelo chamado pastor, ou sacerdote, ou bispo,
a partir do século XVI, está aqui ainda, tá? A gente vai entrar nessa história, nesse vácuo, nessa lacuna. A partir do século XVI, depois da Reforma Protestante, utilizando daquilo que o nosso irmão Presidente Voltaire colocou muito bem, a Inglaterra, assim como os outros países na Europa, são países de clima frio, na sua maior parte do ano. O verão é curto nesses lugares. Nos Estados Unidos, conquanto não é tão frio quanto na Europa, mas também boa parte do ano é frio, faz parte da cultura, tanto dos europeus quanto dos americanos, ou pegar a América Central, utilizar terno. E isso tem a ver também com aquilo que as pessoas achavam que era a roupa da elegância. Ok? Tem a ver com o clima. O que tem a ver isso com o clima tropical brasileiro, América Latina? É que nós fomos evangelizados por missionários que vieram da Europa e da América. E esses missionários vêm para cá com o terno, a roupa que eles habitualmente utilizavam. Eles vêm com a indumentária que eles utilizavam. Ponto. Porém, quando a gente olha para outras denominações de confissão de fé, e aqui não tem problema nesse caso eu citar, porque não é uma crítica, mas é apenas uma realidade. Por exemplo, as igrejas que nasceram na Reforma Protestante. Então nós pegamos ali a luterana, que é a primeira, a Reforma de Lutero, depois presbiteriana, anglicana. A igreja anglicana e a igreja luterana é muito comum, se você for num dos cultos dela assistindo um filme da TV, e principalmente quando você vê algumas celebração lá na Inglaterra, principalmente com a rainha Elizabeth, lá no palácio, você sempre vai ver um bispo utilizando esse tipo de estola, que é a religião anglicana, que vem também da Reforma Presbiteriana. Então é comum você ver luteranos e anglicanos utilizando esse tipo de estola, que tem o seu simbolismo litúrgico, tem a sua didática, ensina. Mas essa roupa oficializa que ali está o sacerdote. Ok? Alguns pastores presbiterianos utilizam essa estola. Sabe por que muitos outros não usam? Porque sempre foi pensado na cabeça da reforma que tudo que parecia catolicismo era para ser abandonado. Então, se você for hoje em algumas igrejas, além de anglicanos utilizar essa estola, você vai ver um pastor anglicano, um líder anglicano com uma batina, parecendo uma batina de padre. Porque aí já vem também da cultura, desde a igreja cristã, que foi catolicizada, romanizada, quando foi oficializado o cristianismo ali. Ainda estou respondendo a pergunta do presidente Baltar. Como na Basílica era espaço para tudo aquilo que a gente leu, espaço para leilões, comércio, mercadão, também fórum, e o fórum tinha o quê? Ou existia o quê? Os seus juízes. Existia a cátedra, aqueles que se assentavam naquele lugar especial, longe do povo, para julgar a causa do povo, e usavam essas roupas parecidas com essas batinas que os padres e os bispos vão começar a utilizar no cristianismo romanizado. Então, o que acontece? A cópia vem desde lá. Porque se você parar para analisar, não tem nada a ver com a indumentária sacerdotal do tabernáculo e nem do templo. Longe. Mas como os cátedras, as autoridades que usavam a basílica, que passa a ser usada depois dessa basílica pelo cristianismo, os líderes, os bispos, e vai nascer ali os padres e todo o clero, eles começam a se vestir como o quê? Como as autoridades da cátedra se vestiam. Isso entra na igreja, isso na reforma protestante, alguns, mesmo com a reforma, continuam utilizando, só que no caso mais, agora aqui, brasileiro, presbiteriano, batista, metodista, assembleiano e a igreja pentecostal no geral, é terno e gravata. Mas é por essa questão cultural, tão somente cultural. Só que nem todos entendem que é uma questão só cultural. Porque para alguns ainda,
O pastor batista, o pastor presbiteriano, o pastor metodista, o pastor da igreja assembleia, das igrejas pentecostais e não pentecostais que vem, o que demonstra e oficializa que ali vai o pastor, ali vai o sacerdote, é o terno e gravata. Agora minha pergunta para vocês, microfone ali, isso é bíblico ou isso é cultural? É bíblico ou é cultural? Segunda pergunta, qual que é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia, não é a... Porque se falar que é cultura, a gente vai entrar num problema muito sério. Muito sério. Porque senão a gente vai ter que aprovar carnaval, vai ter que aprovar festa junina, um monte de coisa, porque é cultura. A cultura não incide sobre as Sagradas Escrituras. Mas as Sagradas Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Então pergunta. Ô pastor, eu estou aqui pensando então, né? E por que Deus instituiu tudo isso? Porque se você for analisar toda essa vestimenta que eles tinham lá, no deserto, aquilo ali era uma coisa muito terrível para se usar. Por que Deus fez isso lá no tabernáculo? Então Deus instituiu tudo aquilo, editou de jeito que ele queria, tal. E então por que isso? Eu não consigo entender. Porque se você fosse ver a necessidade do calor do deserto, a dificuldade ali para lavar todas essas vestimentas, essas coiseiras, tudo era muito complicado, né? Ok. Duas coisas. Primeiro, eu vou responder superficialmente, depois eu estou aberto durante a semana para aprofundar na resposta, ok? Assuntos que a gente viu. Primeiro, o deserto não é sempre só calor. O deserto também tem frio, ok? Segunda coisa, Deus instituiu as indumentárias no período desde o tabernáculo e perseverou até o tempo, porque Deus não precisava, Deus não precisa de nada. O ser humano precisava de algo concreto, visível, palpável, para que ele pudesse entender a santidade de Deus, porque Deus ele não é visível. Ninguém nunca jamais viu a Deus segundo as Escrituras, ok? Então Deus traz questões concretas nas indumentárias, e não só nas indumentárias, mas no peitoral do sacerdote, as 12 pedras das 12 tribos, e toda a indumentária do sacerdote, não só a indumentária, mas as cores, aquelas pedras, e todo o tabernáculo do templo apontava para Cristo, Messias. Deus institui aqui, porque o povo necessita de algo concreto, palpável e visível, para entender um Deus que não é visível. Mas para apontar para Jesus, a pergunta, Jesus Cristo veio? Não tem mais necessidade. Ponto. Uma resposta superficial, tá bom, meu irmão Tom? Mas é por isso que ele institui. Não pela questão do deserto ser quente, ser frio, aquela coisa toda. Era necessário. Aí eu digo assim, podemos conversar depois, não apenas com o Tom, com quem tiver necessidade, é que a gente já viu isso em outro período, sobre a indumentária do sacerdote, sobre o sacerdote, as pedras do peitoral, as cores do tabernáculo, que apontava para Cristo. Isso aí mas aí temos aulas e aulas, mas numa conversa a gente pode ver isso nos textos bíblicos. Mas a grosso modo, precisava de algo concreto, palpável, visível, para que o povo entendesse. Olha, tudo que vocês estão fazendo é porque eu sou santo e eu quero ser adorado assim, e eu quero que vocês já vá colocando na cabecinha de vocês que isso aponta para o Cristo. Apontou para o Cristo? Apontou. O Cristo veio? Veio. Pergunta, onde o Cristo veio? Olhando aqui nesse nosso varal, onde o Cristo veio, gente? Mais ou menos, vamos ver casa, vamos pôr aqui nesse vão, nesse canal de casa, aqui no Novo Testamento, Cristo encarna. Cristo encarna, vai para a cruz, morre, ressuscita, a igreja, o novo corpo nasce, então aquele prédio, que era chamado de casa de Deus, agora não é mais o corpo de Cristo, só para ser chamado casa de Deus. Esse corpo de Cristo, ele sofre perseguições, ele sofre mudança geográfica, litúrgica, vem para casa, eles vão por força maior utilizar a basílica, e na basílica é que engessam e retomam parte do clero, da liderança, os mais espirituais e o povo menos espiritual. O clero que precisa ser intercessor entre um povão e Deus. É aqui na basílica que fica forte.
E aqui no templo, ou nos templos que vão ser construídos por Constantino e por Teodósio, a partir do quarto século, é ali que vai retomar um pouco daqui, não tudo. O que retoma daqui é a figura do sacerdote como sacerdote. Existe uma classe mais espiritual que os demais. Eles é quem vão interceder por vocês diante de Deus. Então, nesse aspecto, é lá que vai. Na reforma protestante, mexeram em várias questões, como a gente já pontuou aqui. Aí precisa ouvir as aulas anteriores. Está lá no YouTube. Só que eles não trabalharam esse aspecto forte na questão da indumentária e na questão do templo, ou a questão templária. As coisas vêm acontecendo porque não foi mexida lá. Mas não foi mexida lá nas questões que é difícil a gente apontar agora, né? Vai ter que perguntar para Calvino, para Lutero, para John Hus, esse povo não vai dar, porque eles já foram. Quem está com a pergunta? Não, é só deixando um versículo aqui, porque em Êxodo, quando Deus mandou fazer a vestes, ele falou assim, ó, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Na outra tradução está assim, e farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Essa glória, quer dizer glória de quem? Glória de Deus, glória a Deus. Quem olhasse para Arão, para os filhos de Arão e toda a classe sacerdotal levítica do Antigo Testamento, fala, aqueles ali representam Deus. Aqueles ali são pessoas que têm mais contato com Deus. Aqueles ali vão ser os que vão oficializar, ou oficiar, melhor dizendo, o serviço entre vocês e Deus. Então a glória de Deus vai virar a vocês, será manifestada através deles. Em que aspecto? Quem que entra lá no Santíssimo Lugar? Não é o sumo sacerdote? Filhos de Arão ali? E a glória de Deus, a fumaça não vem quando eles entram. Essa glória. Eles atraem a glória de Deus. Deixa eu abrir parênteses, uma aplicação. Por que as pessoas hoje ainda pensam no Evangelho, que é um pastor que fez jejum e vigília a semana inteira? O povo não precisa fazer não, o pastor que se vira. O pastor fez jejum, eu não fiz também não, tá? Estou só dizendo. O pastor fez jejum e vigília a semana inteira. Convoquei o ministério da música a jejuar e fazer vigília a semana inteira. E aí o pastor e o pessoal da música está no palco. E o povo vem sabendo disso. E esses supers espirituais aqui vão invocar a Deus e a glória de Deus virá aqui e abençoará a todos. Aí está na cabeça da retalhada hoje? Esquece, gente. Tem nada a ver. Só que não, tá? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Não é assim. Porque Deus não se limita a um espaço para manifestar a sua glória. Aqui ele quis que fosse assim. Mas mesmo assim ele ainda demonstrou algumas teofanias, algumas aparições fora do lugar. E isso vai perdurar aqui, porque vai se copiando, repetindo, sem parar para refletir. E faz. Vamos lá para a página 3. Olhando, todo mundo com a página 3 aí? Olhando para o prédio hoje, esse prédio aqui, tá, gente? Esse prédio e todos os outros prédios de igreja que você já viu e já adentrou e talvez adentrará. Olhando para o prédio hoje, chamado de igreja, nós estamos dizendo o que é, tá? Mas é chamado de igreja, templo, casa de Deus. Atento aqui agora. A arquitetura interna básica. A nave geral, onde fica o povo? Está aí, ó. Palco público, onde fica o pastor ou padre, líder religioso, os músicos, o coro e grupos de louvor. Isso está te lembrando alguma coisinha aqui do que a gente viu lá na Basílica? Você tem que guardar as coisas, tá? Tudo tem um porquê. 1.3. A mesa da Santa Ceia fica onde? Aqui. E há algo que eu vou colocar aqui que não é um hábito dessa igreja local, mas é um hábito da maioria das outras IPDs. Ok? Assento dos presbíteros em algumas igrejas que ainda são mantidos entre o palco e o povo. Nós não temos isso aqui, mas as cadeiras do presbitério geralmente ficam atrás da mesa. Você viu isso acontecendo aqui? 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 Sim! E isso aqui é história e cultura ou é base bíblica?
Nossa, agora pega, hein? O que o pastor está mexendo? Percebe, gente? Não é bíblico. É cultural. É história. E outra, vem de uma cultura romana. Não tem nada a ver com cristianismo. Ah, por que se mantém isso hoje ainda? Calma, nós estamos estudando. Você está começando a entender um pouco mais. Prosseguindo. Qual similaridade? Já acabei de responder, mas vamos lá. Qual similaridade com o templo de Jerusalém onde os judeus se reuniram no primeiro século? Sinagoga onde a igreja se reuniu no primeiro século? Casa de residência onde a igreja? Basílica, já respondemos. A basílica, né? A similaridade está com uma pá? Por favor, tá? Nós estamos sendo vistos pelo YouTube, que os nossos colegas pastores, irmãos pastores e as igrejas, que tem toda essa disposição de mesa da ceia, como temos, as cadeiras dos presbíteros, como nós não temos, nós não estamos condenando isso. Deus abençoe, respeitamos. Só estamos repensando igreja. Se o que de fato fazemos há significações. Parece que isso é simples, não tem nada a ver. Mas ainda em muitos prédios, chamado Casa de Deus Igreja, criança não ousa sentar numa cadeira que foi colocada para o presbítero. Mulher nem pensar na cadeira, muito menos subir no palco no púlpito. Por quê? Eu tenho vários textos bíblicos. Quais? Em qual contexto? E qual texto bíblico tem para essa defesa de quem pode e quem não pode estar ali? É bíblico ou é cultural? É história. Continuando. Roupas e indumentárias já falamos aqui. Colocar figura da igreja, eu não trouxe. Vou colocar no link que vem, tem uma figura diferente aqui que eu prometi aí na folha. Casa de Deus, a Bíblia diz sobre. Aqui algumas colocações, e eu falei para os irmãos que sempre eu iria respeitar, e como as perguntas e os comentários de vocês ajudam. Agora que eu vou começar a utilizar, o presbítero Auditar nos ajudou, a Leonora ajudou, outras pessoas nos ajudaram, perguntando, mas o texto bíblico tal, mais isso, mais aquilo outro. Então eu considero, eu tenho que considerar, porque vocês enriquecem a aula. E aí eu coloquei aqui, vamos lá? A Bíblia diz sobre, todo mundo comigo aí? Metade da página 3 para baixo. A Bíblia diz sobre casa de Deus. A Bíblia diz sobre casa de Deus. Nós não podemos negar isso. A Bíblia diz sobre casa de Deus se reportando sim ao tabernáculo. A Bíblia diz sobre casa de Deus se reportando sim ao templo. Vai prestando atenção. E isso a gente tem como base, eu vou ler os textos rapidamente aqui. Deuteronômio 12:5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Desde Deuteronômio, Deus já usa Moisés para falar ao povo que Deus vai escolher um lugar. Não, pastor, Deus está falando do tabernáculo. Não, querido, tabernáculo já existia ali. E Deus está falando é que virá um templo, virá um lugar onde Ele vai escolher para a habitação, onde o povo vai ter que se dirigir para lá. E Deuteronômio já está falando do que viria a ser o templo. Então a Bíblia fala sobre casa de Deus, se reportando ao tabernáculo, se reportando ao templo. É inegável. Continuando, 2 Crônicas 7:11. Assim Salomão acabou, leiam comigo, a casa do Senhor, e escolhi para mim este lugar, não é luar, tá? Aqui não é erro de português, é erro de digitação. O pastor comeu a letra G. Então coloca a letra G entre lu e ar, tá? Para ficar lugar. Escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. A Bíblia está dizendo isso. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, leiam comigo, vamos à casa do Senhor. Salmo 84:10. Como amáveis são os teus tabernáculos, pois um dia nos teus átrios prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Gente, é inegável que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, trata o tabernáculo, trata o templo, sim, como casa de Deus. Ponto, vírgula. Quando? Onde? Que período? Estou sendo redundante aqui. Que ocasião? Na ocasião que Deus assim quis estabelecer. Usando a pergunta do nosso irmão Tom.
Para que isso? Deus instituiu o Senhor, é ali que eu vou. Tabernáculo, agora no templo, constrói aí. E aí vai falar, mas Jesus também disse, vamos lá, último texto aí no final da página 3, Mateus 21, 12, verso 13. Tendo Jesus entrado no templo, está escrito, leiam comigo, a minha casa será chamada casa de oração. O próprio Jesus olhou para o templo e chamou aquilo de casa de oração. Bom, então nós precisamos entrar no contexto disso. Jesus, ele chega em Jerusalém no momento da Páscoa, um período pascal, onde judeus de todas as partes do mundo migraram para Jerusalém, porque o templo estava ali, e eles queriam fazer uma oferta, um sacrifício ao Deus Altíssimo, lá onde era tido na cabeça do judeu como lugar de Deus. Só que eles chegavam ali, os animais às vezes quebravam a perna no meio do caminho, furavam o olho, esse animal não poderia ser mais oferecido, porque ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Tinha nada quebrado, nada furado, tinha que ser um animal perfeito. Então lá no templo, naquele espaço externo, no pátio que a gente viu nas aulas anteriores, tinha o quê? Um comércio estabelecido, lugares onde os animais eram colocados. O outro lugar era uma casa de câmbio, por isso falam os cambistas, que Jesus vira a mesa dos cambistas e sai chicoteando ali os animais para sair tudo dali, porque Jesus olha o que fizeram daquilo que eles mesmos tinham concepção de que era o lugar. Olha, vocês falam que aqui é a casa de Deus, é a casa de oração. Olha o que vocês fizeram. Vocês estão fazendo um comércio tremendo. Vocês estão explorando esses que vêm de longe para oferecer um sacrifício. Quando Jesus chama aquele lugar, Jesus está dizendo assim, vocês disseram que aqui era para ser casa de oração, mas vocês deturparam tudo isso. Vocês estão fazendo um comércio aqui. Então, pegar esse texto isolado, sem entender o contexto, é querer usar de pretexto para dizer que Jesus defende o templo como casa. Porque um pouco mais à frente, Jesus chama os seus discípulos e ele vai olhar para eles e vai falar assim, está vendo aqui lá? Lá do Monte Oliveira, está vendo o templo? Vai cair. Vai acabar. Aí 37 anos depois, no ano 70, cai. 37 anos, porque Jesus com 33 anos, no ano 37 anos 70. Vai cair, caiu, literalmente. E aí é que começa a nascer então a reunião da igreja nas casas e tal, assim, agora, caiu. Tudo aquilo acabou. Os 22 mil sacerdotes empregados que faziam girar o templo, o sacrifício, só isso, 22 mil. Aí você tem que ler a história do cristianismo em Flávio José como Justo Gonzalez. Acaba com tudo isso. Jesus estava mexendo com algo sério, num tema que incomoda, que incomodou e que incomoda até hoje quando a gente volta e retoma isso. Então, o que a Bíblia diz que de fato o templo, o tabernáculo é casa de Deus, é para o judeu, é para o povo de Israel. E aqui eu tenho que conjugar agora o passado. Foi. Porque em Cristo Jesus inaugura-se uma nova casa. Mas eu não vou entrar fundo aqui agora, porque eu vou pregar sobre isso hoje. Em Cristo Jesus inaugura-se uma nova casa. Não é mais essa. Então a Bíblia diz, ok? Não negamos isso. Ponto. Perguntas a serem feitas. Vou pedir para que os irmãos venham aqui para ir passando da página 4 para a turma. Pastor, aproveitando o tempo da distribuição, na quarta folha, a respeito ainda das indumentárias, está bem claro para a gente que somente a escritura e muita coisa é cultural. E não basta perguntar. Porque a pessoa está acostumada com o terno, está acostumada com a cadeira, está acostumada com coisa que seja. O nosso aprendizado aqui hoje é para a gente ter um entendimento que não é bíblico. É isso? Não é bíblico, né? Então, também não vou sair apontando dedo para outras igrejas e querer confrontar. Não. É isso. Acabei de dizer aqui para quem está nos vendo. Quem quer continuar assim, continue e tem os seus motivos. Nós estamos trabalhando aqui, né? A questão da moda evangélica, em que as pessoas também não é uma liberalidade da roupa também, que se determina uma liberdade da liberalidade da bermuda, do boné, do short, do vestidinho curto, do decote ousado dentro
Deixa eu entender, você está perguntando ou você está comentando? Não, estou fazendo um comentário a respeito do que a gente está aprendendo e que de repente se confundir que há uma liberalidade então. Tá, então e vamos aceitação. lá. Ok, vamos lá então. A questão do shortinho curto, do vestido curto, cai da cadeira não, tá gente? Cai da cadeira não. Eu vou aprofundar isso mais nas próximas aulas. Posso falar uma coisa para você? É mais destrutivo. Pensa antes de responder, tá? Pensa. É mais destrutivo uma mulher, seja qual idade for, com um shortinho curto, como está dizendo assim, mostrando a pompinha, com um vestido curto, mostrando a pompinha. Presta atenção no que eu vou dizer. Pensa antes. Trajada desse jeito, nesse prédio, onde ainda muitos concebem casa de Deus, ou na rua lá fora? Vai, gente, pensou? Alguém tem resposta? Hã? Parabéns, irmão. Parabéns, nenhum dos dois, irmão. Essa é a resposta que eu vi. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois. Os dois podem ser. Por que os dois? Porque sagrado não é um lugar. São as pessoas. O prédio, as paredes não vão ficar seduzidas pela mulher que vem provocar. Pessoas ficam seduzidas. Aqui e fora daqui. E outra, sabe o que é mais farisaico ainda? É a mulher puritana que diz que aqui é a casa de Deus e na praia mostra a bunda com fio dental. Porque lá para ela culturalmente pode mostrar a bunda. Porque lá ninguém não sabe que ela quer, não está nem aí. E modéstia à parte, tá? Pelo menos eu sou homem tanto aqui quanto na praia. Entenderam o recado? O homem é homem em qualquer ambiente. Então vamos parar com esse farisaísmo, né? Que sagrados são as pessoas. O boné, José Carlos contou, dificuldade para alguns. E aí? Vem de onde? Isso é bíblico? É cultural? Por quê? A gente tem que pegar o que é a palavra de Deus. É óbvio, nem 8 nem 80. Mas não é um lugar que vai determinar como eu e você vamos nos vestir para viver uma reverência. Presta atenção, não ao lugar, mas a Deus e às pessoas. Por exemplo, se eu sou convidado para ir a um casamento, não vou celebrar o casamento como pastor, mas eu sou convidado para ir a um casamento e no convite está escrito traje esporte fino. Aí chega o beleza aqui de terno e gravata caríssimo, italiano. O que eu estou querendo com isso? Ou então eu recebo um convite de casamento, esporte, terno e gravata. Aí eu chego no esporte chique. Percebe? Aí entra a questão do bom. Não bota espiritualidade nisso não, tá? Nem sagrado e profundo, questão de bom senso. Então não espiritualiza aqui porque é para ser bom senso. Pergunta. Na página 25, lá nos seus o senhor grifou lá, dentro da Basílica se reuniam, faziam assembleias cívicas, se transformavam em tribunais e também tinham leilões. O senhor colocou aqui na folha. E na página 3:5, no final, quando Jesus expulsa os comerciantes lá, dizendo que a minha casa era a casa de oração, será que tem alguma coisa a ver com o que acontecia na Basílica lá com os leilões e confundidos com aquilo que os comerciantes fizeram dentro da casa de Deus, do templo? Não, por quê? Porque Basílica, quarto, Jesus está expulsando os legiões do templo no ano 33, primeiro século. Então não tinha nem como eles olhar para lá.
Era deles mesmo, comércio religioso mesmo, a questão de animais. Entendeu, irmão? Mas Jesus está aqui no ano 33. Não tem como eles copiar a vasilha lá no quarto céu. Não é uma questão, aqui é outra. Podemos ir? Conseguimos? Página 4, todo mundo recebeu aí? Na mão? Comigo? A Bíblia diz sobre reverência na casa de Deus e presença de Deus. A Bíblia diz sobre. Olha aqui para o pastor, aqui para frente. A Bíblia diz sim sobre reverência. Olha aqui. Nessa casa, tabernáculo. Nessa casa, templo. Porque é aqui que são considerados casa de Deus. Você sempre tem que vir trazendo isso, tá? Não pode esquecer. Vamos ler o que a Bíblia diz? Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Um texto parecido, estou usando os textos que os irmãos falaram no domingo passado. Moisés, onde aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Êxodo 3, 4 e 5. E aí tem uma nota de rodapé para você entender o que é tirar a sandália dos pés, esse negócio do pé. Você olha aí, com tranquilidade, nota de rodapé, ok? Aí, olha o resultado. Olha na folha aqui. Resultado da aplicação de versículo isolado, eu coloco entre parênteses, descontextualizado da casa de Deus de reverência, da casa de Deus da reverência. Voltando, olha aqui. Eclesiastes, Êxodo, se reporta a tabernáculo, a templo, ao Monte Sinai, quando Deus tem a sua teofania ali, e Moisés vai subir para receber as tábuas da lei. Também da sarça ardente, rolando pelo deserto, pegando fogo, ardia, nos consumia. Também ali, Deus vai falar disso, porque Deus fala, agora é sagrado que eu estou aqui. Leva o texto bíblico aonde aconteceu. Na realidade aconteceu. Olha o resultado da aplicação quando a gente pega esses textos e traz para hoje, século 21, sem entender o contexto. Então olha aqui, ó. Primeiro, é falta de reverência conversar ou cumprimentar no templo, casa de Deus. Eu coloquei depois, hoje nem tanto. Mas eu venho de uma infância, de uma adolescência, que se eu entrasse no templo conversando, um presbítero ou um diácono vinha e falava, é só lá no hall. Talvez você não viveu essa época. Aqui não pode conversar, aqui é a casa de Deus, aqui é só o culto, fica quieto. Conversar é lá no hall. Entendeu? E aí eles pegavam esses textos aqui para justificar. 2. É comércio na casa de Deus, a divulgação e vendas de material evangélico ou outro produto. Teve uma vez que o Vencedores por Cristo veio aqui presente em determinada igreja, e eles cantam muito bem, são homens, mulheres de Deus, serviu a Deus, e cada um tem um grupo. Quando eles foram expor os discos, da época disco, vinilzão e fita cassete, para vender, eles não puderam colocar no templo, porque era a casa de Deus, mas no hall e no salão social pode. Olha os absurdos, gente. Vai pensando o que a gente faz, uma mistura com aquilo que ficou para aquele tempo, com o que a basílica impôs. Voltando, 3. É irreverente a reflexão de temas sexuais no templo, casa de Deus. Eu e a Thelma, desde quando nós éramos noivos, sempre estudamos sobre assuntos de casais, casamento, relacionamento sexual, como viver uma boa vida no casamento. A nossa vida sexual só foi existir depois do casamento, fica claro aqui, tá? Para a glória de Deus. Nesse aspecto, a gente sempre procurou fazer acampamentos, encontros de casais, e a gente chamava médico para entrar e rasgar cedo e falar sobre o órgão sexual, sobre sexualidade, sobre tudo isso. Mas no templo, na casa de Deus, não pode falar disso. É irreverência. Hoje, graças a Deus, nem tanto. 5. É irreverente tocar determinados instrumentos não tidos como sagrados no templo, casa de Deus. Já colocou 4. É irreverente profanação, cantar ou tocar música do mundo no templo, casa de Deus. Esse aqui é um assunto que eu vou trabalhar bastante semana que vem, na outra talvez, está nas aulas. Não pode tocar música do mundo na casa de Deus, porque é profanação. A pergunta é, o que é música do mundo e o que não é música do mundo? E de que mundo você está dizendo? Você está dizendo do mundo cosmo ou do mundo sistema do diabo, já do maligno?
Porque há uma confusão tremenda na cabeça do ser humano, né? Às vezes ele não consegue entender o que é mundo ali na Bíblia. Se é cosmos, criação, ou se é sistema. Ah, não pode tocar. Por quê? Não, porque ali é um espaço sagrado só para... Não, calma, olha onde você está. E aí a pergunta é, que a gente transporta, o que é sagrado, o que é profano? E eu posso dizer para você, porque eu tenho que acabar a aula daqui a pouco, eu posso dizer uma coisa para você. Às vezes, toca-se música com nome de evangélica que é profano nos cultos. Nos cultos. É só prestar atenção em algumas letras aí. Só prestar atenção. Por isso que a gente pega a sério nessa questão da letra, da teologia do que se canta aqui. A gente está trabalhando muito isso. E vamos continuar trabalhando isso. Uns eram profanos. Por exemplo, eu comecei a tocar bateria pela graça de Deus com 12 anos de idade. E eu tive que conviver com um abençoado que todo fim de culto ele falava: quando você toca bateria parece o diabo dando coice no meu ouvido. Eu falava: sai pra lá, meu irmão. Rapaz, estou tocando aqui para a glória de Deus. Estou louvando o Senhor, né? Ah, por quê? Porque a bateria não é de Deus. Só que na época eu tinha 12 anos, eu era bobinho, não conhecia muito a Sagrada Escritura, não sabia argumentar. Eu só falava: não tem nada a ver, eu não sabia argumentar. Guitarra então nem se fala, hoje nem tanto. Piano pode. E aí é uma heresia, né? Porque piano é o instrumento mais usado nos bordéis da época. Se fosse para configurar o que é sagrado e o que é profano, piano não podia. Então, quando a gente olha para essas coisas, é muita cultura, é muito gosto humano, com o nome de sagrado, de espiritual e não espiritual. Eu quero colocar algo para você. Cada dia que passa, eu encontro pessoas que não querem saber mais de igreja, porque elas foram machucadas e massacradas pela igreja. E tanta coisa absurda. Agora eu quero dizer, essa igreja, sem esse contexto bíblico, eu e você precisamos despertar e acordar cada vez mais, para a gente não dizer o que é sagrado e o que é profano sem base bíblica. Não fica repetindo o que a história colocou na tua cabeça sem conferir antes. É aquilo que eu falo para os irmãos, né? Quando começa a cair aqueles WhatsApp no teu celular, repassa. E quando vem correr, repassa, senão você não vai ser abençoado. Aí eu deleto na hora. A mesma coisa eu falo para você. Não fica repassando e absorvendo história com nome de sagrado e de igreja sem conferir não, meu irmão. Não recebe sem conferir não. Porque tem muita cultura, com nome de sagrado, com nome de base bíblica. Os irmãos estão percebendo qual o terreno nós estamos pisando? Está ficando mais caro hoje. Pois é, tem muito mais terreno para a gente pisar ainda. E mais fundo ainda. Mas para a gente entender que nós somos chamados para viver um cristianismo puro e simples. Não religião por religião, mas um cristianismo puro e simples, bíblico, sem legalismo, na graça, com comprometimento, com engajamento, com santidade, com seriedade, sim. Então eu quero só fechar aqui os 6. É irreverente, falta de respeito usar boné na casa de Deus. Acho que isso aqui já está tão desgastado, né? Mas se alguém quiser conversar comigo depois, fica à vontade. Mas no salão social da igreja é permitido. O salão social pode tudo, sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai para o salão social tomar café, não é? Quem tem essa cabeça, lá é profano, lá pode tudo, tá? Mas aqui é sagrado, aqui não pode. Lá pode, aqui não pode. Porque aqui é a casa de Deus. Mas o salão social já não é mais casa de Deus, tá bom? É um puxadinho, lá que é permitido tudo. Não é nada assim, irmão. Já não tem nada a ver. Vamos parar de sacralizar aquilo que não é para ser sacralizado. E de fato, tratar aquilo que é sagrado conforme a Bíblia, que diz que é sagrado. Eu vou abrir a pergunta para o irmão lá e estou encerrando a aula aqui. Quem está erguendo a mão primeiro pode perguntar. Se era eu, não falar então. Pastor, tudo isso que você está falando, não deixa, lógico, a gente
crer dessa maneira, mas é muito confuso, né? É complicado, as pessoas se confundem também, porque também não há uma, por exemplo, tudo isso aconteceu aí e vamos dizer assim, o pastor, aquela pessoa mais esclarecida talvez, não teve coragem de tomar uma atitude, no caso do pessoa está te azucrinando por cada bateria e fala, vem cá, não sei o que, entendeu? Então é muito confuso. Agora eu te pergunto assim uma coisa, a gente, por exemplo, o templo é separado, vamos dizer assim, para o culto a Deus. Qual certo? templo? O prédio, certo? O prédio. Então, toda igreja que faz no templo é para servir a Deus ali, né? Para se reunir naquele lugar. A ideia é essa, né? Exato. Não significa que é bíblica. Exato. Pode continuar falando, tá bom? É. Não significa que é bíblico. Pode continuar. A confusão, quando, por exemplo, você me falou que Jesus tirou aqueles homens, sei lá, mas ele tirou só porque você deu uma razão, mas aquele lugar não era separado, por exemplo, para se reunir, para estudar a Bíblia, é a mesma coisa de eu montar um pet shop e o cara chegar lá e falar assim, eu quero uma galinha. Eu falo assim, não tem galinha, não deixa vir, eu vim comprar, você tem um comércio. Então, tudo é específico para aquilo, para aquela coisa. Então, no templo, não tem é que dá a impressão para a gente, é difícil, pastor, a gente entender. Eu sei que é difícil. Por isso que eu estou dando um nó na minha cabeça. Que bom, irmão. A gente vai desabando ainda com o tempo. Porque então o templo não tem uma finalidade, é para isso, acabou. Teve aqui, teve aqui. Não mais hoje. Não mais. Ok? E essa resposta vem nas aulas posteriores. Teve, hoje não mais. E quando Jesus falou lá, chegou e tirou aqueles caboclos lá do templo, porque lá ainda era. Ele não quis dizer assim, aqui não é lugar para ir daí, você vai cambista, vai para o banco, vai para outro lugar. É assim, ó. E daqui foi separado para isso aqui. Vamos pensar assim, o que o texto diz, não o que eu penso que Jesus quis dizer. Jesus diz o seguinte: aqui não é para vender animais. Certo. Aqui não é para fazer troca de moeda. Vocês estão explorando esse povo. Era normal as pessoas chegarem lá e ter alguém que oferecesse um animal para ela se a outra veio com um animal machucado. Era normal, não era pecado. O pecado é o câmbio que se fizeram lá e a inflação, o juro e o arrancar o couro do povo, tipo, custava R$1 na moeda de hoje, queria R$100 por um pombo. O pecado e a injustiça e a exploração que estava acontecendo lá, o comércio que eles estabeleceram lá. Porque enquanto o povo vinha ao tabernáculo, enquanto o povo vinha ao templo, eles sempre trouxeram animais para ofertar. E se houvesse animal manco estragado, não podia, tinha que pegar um outro animal. O problema é o comércio que fizeram, a exploração que fizeram lá dentro. Esse é o problema. E o comércio, a questão é essa, tá? Não é que Jesus está dizendo, olha, não pode. O comércio que estabeleceram não pode. Essa exploração não pode. Por isso Jesus está derrubando a mesa dos campistas, chicoteando os animais para sair de lá. Ok? Hoje não tem isso. Até porque não tem nem animais, hoje tem sacrifício. Vou parar aqui e a gente volta a partir da aula que vem para a página 5. Você recebeu a 5? Só a 4, né? Eu cheguei a dobrar a 4 aqui. A gente volta no final da página 4 e entra na página 5. A sua pergunta pode continuar a ser feita durante a semana para o pastor. Eu quero ter esse santo trabalho. Pode perguntar, a gente vai sentar, pedir a palavra, vamos orar, vamos ler, vamos... Ok? Fique à vontade. Me chama na tua casa, vem aqui na minha sala, vai na minha casa, manda o WhatsApp, sinal de fumaça não, né? Manda o WhatsApp, e-mail, a gente vai trabalhar as suas perguntas. Se você aguentar esperar até domingo, mas se não quiser, pode fazer durante a semana, tá bom? Ponto aí, gente. Continua a dizer que a gente só viu até agora um grãozinho de areia, tá? Tem muito mais ainda. Muito mais. Só
Só que é importante que você faça o quê? O que o pastor está fazendo durante a semana. Releia essas folhas e os textos bíblicos. Tente assimilar esses pressupostos, porque domingo que vem informação nova. E você precisa já ir para domingo que vem com essa base na cabeça. Então a gente vai ter que ficar sempre voltando. Você tem que trazer essa base que você já foi passada. E aí domingo que vem a gente vem com novas informações.